Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Papo Suprem. Hoje recebemos Laila Jorge, que é doutoranda em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional na Universidade de Brasília. Laila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Um prazer enorme te receber aqui. Prazer é todo meu. Nós que fomos contemporâneas, na Universidade Sim, de Brasília, na graduação, e cursamos juntas, Ciências Sociais. E eu já via desde lá a sua trajetória acadêmica, a sua seriedade acadêmica e a sua vocação para essa área. Obrigada. Então, eu gostaria de saber um pouquinho de o que te levou à vida acadêmica, O que te chamou nessa missão e por que você resolveu trilhar esse caminho? Eu acho que a vocação para a vida acadêmica parte muito de uma cultura da família, no meu caso. Meus pais são professores e aí a coisa foi se desenrolando naturalmente. E eu acho que isso reflete bastante não só dos privilégios que me levaram até a academia, como do que é ainda muito um retrato da educação no Brasil, que passa por uma herança muito grande, E nos conta um pouquinho desse seu caminho, Você fez a graduação na Universidade de Brasília, depois fez 2 mestrados, hoje está no doutorado, em uma segunda graduação, Nos conta um pouquinho sobre cada uma dessas experiências. Eu acho que o que é particular em relação a essa trajetória acadêmica que eu trilhei é o objeto que eu elegi para as minhas pesquisas e o meu objeto de paixão, que é a educação, mais especificamente a educação superior, Na graduação eu já tinha começado um trabalho com pesquisa em educação, sob orientação do professor Carlos Benedito, que foi quem me convidou para participar do Observatório da Vida Estudantil, que é vinculado ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação Superior da UNB, com as professoras Ana Nogales e professora Maria Tereza Leão, professora Vivian Weller, entre outras pesquisadoras e pesquisadores. Um observatório que eu gosto muito de dizer que é majoritariamente composto por mulheres. E aí, no mestrado, então, eu aprofundei, no primeiro mestrado que eu fiz em Sociologia aqui na UNB, eu aprofundei esse estudo na área de educação superior, olhando para a estratificação na sua dimensão material, quer dizer, o acesso à universidade. Quem é que consegue entrar, quem é que fica de fora da universidade, passando pela ideia dos programas de cotas, que também foram fundamentais para o cenário de diversidade para o qual a gente está caminhando hoje no Brasil. E depois disso, num segundo mestrado, eu fiz também voltada para a educação superior, mas já num programa chamado Erasmus Mundus, que é um programa financiado pela União Europeia e que, nesse caso, era um programa em consórcio, organizado em um consórcio entre as universidades do Danúbio, na Áustria, a Universidade de Tampere, na Finlândia, e a Universidade de Pequim, na China. E aí foi um programa muito interessante porque era um semestre letivo em cada uma dessas instituições, mais um estágio na Espanha. E aí eu pude perceber, ainda que não com a profundidade talvez que eu gostaria, porque um semestre letivo ainda é tão pouco, mas eu já pude ter um panorama bem amplo do que são os diferentes sistemas de educação superior em cada um desses lugares. E aí já nesse mestrado, ao invés de trabalhar ainda a questão material da estratificação, eu comecei a me concentrar sobre a questão simbólica da estratificação, que é como é que nos acordos de cooperação, esse era um objeto específico, nos acordos de cooperação entre a União Europeia e a América Latina para o desenvolvimento da educação superior, seria possível vencer os fluxos colonizatórios. Minha conclusão foi que é muito difícil ainda realizar esse tipo de ponte, a força, a violência desses vínculos colonizatórios ainda é muito grande. A gente vive num estado em que o professor Aníbal Quirrano, por exemplo, chama de colonialidade do poder, que envolve tanto as dimensões de racismo estrutural como as dimensões de racismo epistêmico, e é um esforço diário que nós que queremos trabalhar à margem, e eu acho que o projeto do Brasil 2022 tem uma grande identificação com essa postura, precisamos desenvolver diariamente para conseguir vencer essas resistências. E aí, voltando para o Brasil, então, eu quis continuar trabalhando nessa dimensão da estratificação simbólica, mas agora pensando como a universidade funciona aqui dentro do Brasil mesmo. Será que a universidade
que é uma instituição que chegou tardiamente no Brasil, é muito recente a implementação da educação superior no Brasil, em comparação mesmo com outros países da própria América Latina. A gente só teve faculdades no final do século XIX, universidades de fato no começo do século XX. Então, como é que essa instituição, que é uma instituição moderna, que é uma instituição pilar do Estado, que é uma instituição profundamente implicada no capitalismo, em função da sua relação moderna com o mercado de trabalho, como é que essa instituição poderia ser alguma coisa diferente também de uma instituição colonizatória e uma instituição imperialista? E aí, então, eu procurei olhar para quem seria a população mais vulnerável nesse sentido e me identifiquei com a questão da recepção de estudantes indígenas na educação superior. Eu acho que nós já temos hoje, felizmente, um número crescente de indígenas na universidade que podem falar por si próprios, então, evidentemente, o meu trabalho não é um trabalho de substituir essas pessoas relatando qual é a experiência de estudantes indígenas na universidade, mas o contrário, falar como a universidade consegue se preparar para receber estudantes que não venham de uma cultura dominante e como a universidade consegue se transformar nesse papel. Eu acho que a universidade ainda tem uma dificuldade muito grande em lidar com a diversidade étnica e cultural, de lidar com grupos sociopolíticos que não sejam o grupo sociopolítico dominante dentro da cultura moderna, que é o grupo branco, masculino, pretensamente heterossexual, cristão. E aí, claro, não ficam só estudantes indígenas, mas a gente tem programas como na UNB o MESPT, por exemplo, que é o Mestrado em Sustentabilidade, Povos e Terras Tradicionais, que recebe uma multiplicidade de estudantes, que são geraizeiros, quebradores de coco, pescadores, ou seja, outros contextos materiais também, que a gente não usualmente identificaria como uma diversidade étnica, porque não identifica esses grupos como sociopoliticamente fortes ainda dentro do Brasil, mas que também tem uma expressão diferente. Então, como que a universidade, e isso é inevitável para a universidade, e que bom que seja assim, mas como que a universidade consegue se preparar para essa reforma? Agora, com o programa de cotas federais, a gente teve um avanço grande na diversificação do que é o panorama da universidade, né? Primeiro com o Reúne, que foi um projeto de expansão da universidade muito bem sucedido. A UNB, por exemplo, praticamente dobrou de tamanho com o Reúne. Hoje a gente tem perto de 50 mil alunos. Quando nós entramos na universidade eram 20 e poucos. E em seguida com as cotas federais, porque logo depois da expansão, esse novo número de vagas então foi dividido e agora em 2016 a gente já chegou ao que era o patamar pretendido de 50% das vagas das universidades federais reservadas para estudantes de origem indígena ou estudantes pretas e pardas. E aí é interessante pensar que o cenário então da universidade vem mudando e o Observatório da Vida Estudantil, onde eu participo, tem feito um levantamento grande sobre esse movimento. Nós fazemos uma espécie de censo com um questionário que é aplicado a todos os estudantes que entram na universidade desde 2012. Então, todo mundo que é ingressante preenche esse questionário como parte do registro, o que permite à universidade conseguir coletar um número maior de informações sobre esses estudantes, para pensar suas políticas de assistência internas e pensar como se relacionar, então, com as políticas federais, como é que a universidade está respondendo de fato a essas políticas federais, né? E é interessante observar, agora a gente fechou, então, 5 anos de levantamento, de 2012 a 2017, um banco de dados que já tem mais ou menos 45 mil estudantes, então já dá um retrato muito bom da universidade. E aí é interessante observar como a universidade de fato está menos branca. A gente já tem, acho que em 2014 foi o primeiro ano de virada em que o número de estudantes pretas e pardas superou o número de estudantes brancas na universidade. Só que se a gente olha para esse coletivo, é preciso olhar também para as estratificações internas, né? O número de estudantes pardas, por exemplo, é muito maior que o número de estudantes pretas.
numa base de 10% só de estudantes pretas para 40% de estudantes pardas, e o número de estudantes indígenas sempre fica em torno de 0,6% só do ingresso. São 30 a 40 estudantes indígenas só por semestre. Então, talvez fosse o caso da gente começar a repensar essa política de cotas em torno de como construir melhor essas categorias, né? E pela sua percepção, Laila, com essa pesquisa, com o Observatório da Vida Estudantil, como é que tem sido a capacidade da universidade, especificamente da Universidade de Brasília, em receber esses estudantes indígenas, esses estudantes pretos e pardos, esses estudantes que advindo de programas de cooperação, por exemplo, Brasil-África, né? Nós temos também esses programas na Universidade de Brasília. Como é que tem sido a capacidade da comunidade acadêmica, universitária, em receber esses estudantes? Os programas de cooperação não estão dentro do programa de cotas, né? São outros programas já de acesso à universidade. E eu acho que a UNB ainda precisa expandir o que são as suas políticas de assistência, e para isso, é evidente, é preciso superar esse momento de crise orçamentária que o governo impôs com esse corte tão brutal de 40%, uma opção política do governo atual, inclusive, que eu considero uma opção perversa, que é uma opção marcadamente imperialista, que empurra o Brasil na direção de se manter como um país de produção primária e não como um país de produção de ciência, tecnologia e educação. Mas além dessas políticas de assistência, eu acho que ainda é preciso, dentro da universidade, trabalhar tanto a cultura institucional, então o ambiente da universidade, para como estudantes percebem umas às outras e como o corpo docente é capaz de lidar com as diferenças dentro das salas de aula, e principalmente uma reforma de currículo. Porque não é suficiente a gente trazer novos estudantes para dentro da universidade, com origens sociopolíticas e étnicas diversas, se o currículo que a gente está passando dentro da instituição ainda é um currículo eurocentrado, ainda é um currículo voltado para uma tradição moderna de pensamento, que não é capaz de lidar com o que é a diversidade dos saberes. E aí, claro, que existe uma dimensão que é mais palatável dessa diversidade, que é uma dimensão da cultura mais superficial, vamos dizer, de você conseguir ensinar diferentes idiomas na universidade, trazer coisas mais da cultura quase folclorizada, assim, ou até mesmo conseguir ensinar história a partir de diferentes perspectivas, tradições, etc., mas eu acho que a gente precisa ir mais fundo e pensar mesmo nos modelos de produção do conhecimento. O que está sendo disputado não é esse conteúdo mais simbólico, mas são as estratégias de produção do conhecimento mesmo. Como são definidas as agendas de pesquisa, o que alguns grupos vão identificar como evidências e outros não na produção do conhecimento, o que alguns grupos vão identificar como metodologias de acesso ao real e outros não, o que alguns grupos vão identificar como o real mesmo e outros não. Tem uma disputa ontológica que é mais profunda aí e que eu acho que deveria ocupar mais do esforço da universidade em atender, então, essas novas estudantes. Perfeito, Laila, agradecemos muito. Nós finalizamos o nosso primeiro bloco aqui e vamos voltar no segundo bloco para a Laila falar um pouquinho mais sobre o contexto da educação superior no Brasil hoje e nos falar um pouco também sobre o papel da mulher nessa vida acadêmica. Voltamos já. Voltamos o nosso Papo Suprem com Laila Jorge e agora vamos falar mais um pouco, Laila, continuar nosso papo sobre a educação superior no Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre o contexto que a gente está vivendo nesse momento aqui no nosso país. O último censo da educação superior, que foi de 2016, que é produzido pelo INEP, registrou um total de mais ou menos 8 milhões de estudantes no Brasil. E eu acho que desses é muito importante destacar que 85% estão na esfera privada de conhecimento, de produção da educação superior. É uma diferença muito grande se a gente vai pensar em como o mercado de educação superior é tratado, que é como um mercado, né? E aí, dentro dessa realidade de uma proporção tão grande de matrículas no setor privado, eu acho que é muito preocupante
o que tem sido operado em termos de política de educação no Brasil nesse momento, com as restrições orçamentárias e os cortes que são produzidos pelo governo, que para mim revelam uma opção política bastante clara de precarização da educação pública como uma estratégia de valorização do mercado privado de educação, que é um mercado sobre o qual é mais difícil manter um controle de qualidade ou operar em termos de políticas do governo, porque as cotas federais, por exemplo, não vão se aplicar ao mercado privado, uma possível reforma dos currículos também não se aplicaria ao mercado privado. É um mercado que caminharia ao bel prazer do capitalismo, vamos dizer assim, trabalhando com uma relação de demanda e oferta que às vezes pode ser um pouco perversa. Se a gente olha, por exemplo, o contingente de estudantes indígenas matriculados no Brasil hoje, nós subimos em 2011 de mais ou menos 8 mil estudantes para 40 mil estudantes indígenas em 2016. É uma evolução grande. Já para esse contingente populacional, nós temos mais ou menos 1 milhão de indígenas no Brasil hoje, sendo 305 etnias, 275 idiomas diferentes, uma diversidade muito grande, para a qual a gente ainda tem dificuldade em visualizar. Mas a maioria desses estudantes indígenas está concentrada na esfera privada de educação. Então, em faculdades pequenas, em cursos, muitas vezes à distância, quando a gente já podia ter um cenário em que as universidades públicas pudessem oferecer educação gratuita para essa população. Essa questão da superprivatização do sistema de educação superior não é exclusividade do Brasil, né? Desde que a Organização Mundial do Comércio, ainda no final dos anos 90, reconheceu a educação superior como um produto, a gente vem observando essa expansão. Nos últimos 15 anos no Brasil, a expansão do mercado de educação privada foi muito grande. E eu acho que é importante a gente olhar para o fortalecimento da educação pública em um cenário como esse, porque eu acredito que só a educação pública e gratuita, e quem sabe um dia se a gente consiga chegar a esse patamar de oferta também universal, só um sistema de qualidade de educação com essas características poderia oferecer para a população a possibilidade de uma reforma estrutural também. Porque eu acho que é importante destacar isso. Dentro da minha pesquisa eu venho trabalhando em como a universidade poderia lidar com a diversidade étnica e cultural de outros grupos dentro do Brasil. Mas eu não acredito que a universidade sozinha seja o espaço da revolução para esses grupos. Eu acho que se a gente dissesse que a universidade vai fazer a revolução, vai liderar essa revolução, a gente estaria num movimento muito perigoso de cooptação de uma revolução social, de uma revolução anticapitalista, feminista, antirracista. A gente estaria num processo muito perigoso de cooptação dessa revolução por uma elite acadêmica e uma elite socioeconômica que a universidade ainda representa. Então, é possível que em um outro cenário a universidade se apresente de uma maneira diferente, mas enquanto ela continue sendo essa instituição moderna, organizada, como é organizada em grades horárias, currículos fechados, salas de aula, relações hierárquicas de poder, relações hierárquicas entre docentes e discentes, enquanto ela ainda continue se caracterizando como essa instituição de educação padronizada, é muito difícil que ela seja esse espaço de revolução. Mas então, para que serve a universidade, né? Qual é então a função da universidade? Eu acho que a função da universidade deve ser contar para as pessoas que existe a possibilidade dessa revolução. Contar que existem outras ficções possíveis, contar que o real não é dado e que é possível construir outros projetos de sociedade diferentes do projeto para o qual a gente tem caminhado no atual momento político do Brasil. E aí talvez por isso seja tão importante a gente trazer tantos grupos com diferentes perspectivas sobre o real para dentro da universidade, né? Para a gente poder ter cada vez mais versões possíveis sobre o que pode ser esse real e sobre como construir uma sociedade diferente. Perfeito, Laila. Sobre isso a gente tem falado
ao longo desse papo, né, sobre a importância do sistema de cotas. Existem muitos mitos e muitas reflexões sobre esse sistema de cotas. Ele é colocado muitas vezes como uma forma de racismo reverso ou de privilegiar alguns setores, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância disso, né? A importância de se ter várias perspectivas dentro da universidade, a importância da inclusão de populações historicamente discriminadas, né? Qual a importância desse sistema, por que ele foi implementado pioneiramente aqui na Universidade de Brasília, e contasse um pouco também da sua experiência no Observatório da Vida Estudantil, quais têm sido os impactos disso para a universidade. O racismo no Brasil é uma questão estrutural, é uma chaga do processo sociohistórico de formação colonial do país. A ideia mesmo de raça se constitui já no início da invasão das Américas, no processo de colonização, como uma justificativa moral da colonização. Quer dizer, se esses povos não europeus, que foram fenotipicamente identificados em grupos indígenas e depois negros, ambos escravizados e ambos vítimas de genocídio, se esses grupos podiam ser considerados a prioristicamente inferiores aos colonizadores europeus, então a colonização se tornava moralmente justificável. O período de colonização das Américas, além da raça, teve outra característica fundamental, que foi a organização da divisão do trabalho e de um mercado global pela primeira vez. Então já existiam formas de servidão antes do momento da colonização, mas foi só nesse momento de colonização das Américas que se constituiu, pela primeira vez, um sistema de produção econômica voltado para o atendimento de um mercado global. Aí esse é o cenário perfeito. A herança simbólica desse cenário é o contexto perfeito para a gente conseguir hoje uma adesão tão grande ao projeto imperialista, né? Porque esse tipo de distinção faz com que hoje a gente tenha um desprezo pelas instituições internas no Brasil e um desprezo por todas as formas de saber que são produzidas por sujeitos racializados. E aí a gente não pode se enganar, porque todo mundo no Brasil é, de alguma maneira, racializado. Mesmo as pessoas que se autodeclaram brancas vão sair daqui, vão chegar em um país europeu, vão ser percebidas como latinas. Então a gente vive uma estratificação interna muito grande desses grupos, mas não existe ninguém aqui dentro desse território que esteja fora desse processo. E é um processo cruel, porque é um processo que gera duas consequências principais. Então, a primeira é uma sensação de inadequação grande. São pessoas que vão se sentir inadequadas dentro do espaço da educação superior, pessoas que vão acessar a universidade e não identificar a universidade como um espaço seu. Uma inadequação em relação ao que é a própria identidade nacional, quer dizer, no Brasil as coisas não são tão boas quanto são num lugar de primeiro mundo, um chamado país de primeiro mundo, que é um nome absurdo, mas então a gente precisaria sempre importar políticas, importar valores. A gente tem uma distância, o que o Silviano Santiago chama de um entrelugar entre o que é a nossa identidade e o ambiente onde a gente vive, que é como se tivesse descolado, né? Então a primeira consequência desse processo de formação sociohistórica do Brasil é essa inadequação. E a segunda é essa perpetuação de uma dependência material. Então, a gente continua acreditando nesse projeto de que se a gente seguir o que são as determinações oferecidas pelos países centrais, a gente vai conseguir algum desenvolvimento socioeconômico, mas como a gente tem observado até agora, isso só conduziu o Brasil a se manter em uma posição de dependência simbólica. Inclusive reproduzindo isso dentro da própria América Latina, em relação aos outros países latino-americanos em uma situação de subimperialismo. O que o Estado brasileiro tem conseguido responder e nos últimos anos na educação superior tem promovido de maneira relativamente satisfatória em relação à desconstrução desse contexto de racismo estrutural e de racismo epistêmico no Brasil, tem sido muito em função das cotas. E principalmente as cotas federais. A UNB foi pioneira em desenvolver o primeiro projeto de cotas raciais no Brasil. A UFRJ também teve um destaque grande.
ainda no ano de 2003, quando foi implementado pela primeira vez, com um percentual de 20% de reserva de vagas para estudantes pretas e pardas. Agora, em 2013, quando foram implementadas as cotas federais, então o percentual de vagas da UNB nessa reserva diminuiu para 5%, para abrigar as cotas federais, que agora chegaram a 50%. E aí as cotas federais têm duas categorias separadas, né? Uma que considera as características étnico-raciais e grupo socioeconômico, então pessoas que têm renda salarial familiar média inferior a um salário mínimo e meio, e um grupo que considera só o critério étnico-racial, então pessoas que não têm essa restrição de renda. E aí tem essa dúvida muito grande, às vezes, entre as pessoas de se o Brasil é estratificado em classes, e muitas vezes essa estratificação socioeconômica coincide com uma estratificação racial, por que é que as cotas socioeconômicas sozinhas não dariam conta de resolver o que é a situação de estratificação étnica no Brasil? É importante a gente falar em cotas, então, porque não existe outra maneira de lutar contra o racismo estrutural que não seja tendo pessoas de origem étnico-racial diversa, e no Brasil são fundamentalmente os grupos de pessoas pretas, depois os grupos de pessoas pardas, os grupos de pessoas indígenas, que são uma outra questão. Não existe outra maneira, então, de lutar contra esse racismo estrutural que não seja a inclusão dessas pessoas em espaços de poder, que ainda são a universidade, postos de privilégio no mercado de trabalho, que ainda são acessados através dos diplomas de educação superior. E aí outra questão que é fundamental é que as políticas de cotas também funcionam no longo prazo como políticas de transferência de renda. Porque a educação superior no Brasil ainda não está saturada em relação ao mercado de trabalho. Quer dizer, as chances de que você, com um diploma de educação superior, consiga uma posição no mercado de trabalho bem remunerada ainda são maiores do que se você não tiver esse diploma. Então as pessoas ainda buscam a universidade como uma forma de mobilidade social ascendente, o que traz uma outra dimensão também para a política de cotas, né? Perfeito, Mayla. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse seu lugar de mulher acadêmica. Como é que tem sido o papel da mulher na academia? Como é que tem sido esse reconhecimento, esse espaço? O que você sente, né, sobre esse lugar? Sobre isso eu tenho um dado que também é do Observatório da Vida Estudantil, que é a distribuição de mulheres dentro do corpo docente da universidade. Felizmente a gente já tem uma situação que, se olharmos para o quadro geral, já existe um equilíbrio, quase 50-50, entre homens e mulheres participando da universidade. Mas se a gente dilui essa informação por áreas do conhecimento, as diferenças começam a aparecer de maneira muito forte. Nas ciências sociais e humanas, um predomínio leve feminino. Nas ciências exatas já aparece um predomínio masculino grande e na saúde aparece um predomínio feminino imenso, à exceção do curso de medicina, que tem um predomínio masculino pequeno ainda. Então a gente observa que ainda existe na sociedade brasileira uma educação que orienta meninos e meninas, então homens e mulheres, a se projetarem em áreas específicas do conhecimento, que são estereotipicamente classificadas como áreas mais femininas do cuidado, da atenção com o outro, da saúde, ou áreas mais estereotipicamente masculinas, como o pensamento matemático, lógico, a engenharia, e que obviamente correspondem a ideias preconcebidas de gênero que não condizem com o real. E outra questão que eu acho que é completamente invisibilizada ainda dentro das universidades é a participação de populações que não se identificam com categorias binárias de gênero, ou populações transexuais, ou populações dentro do grupo LGBT em geral, mas especificamente em relação às pessoas cujas identidades de gênero não se conformam dentro desse padrão que é exigido da nossa sociedade de homem ou mulher. Também dentro do observatório a gente começou a fazer esse levantamento de quantos estudantes, homens e mulheres com diferentes identificações, gostariam de receber um tratamento de gênero diferente dentro da universidade. E já temos mais ou menos 40 desses estudantes por semestre. O que força a universidade também, agora que reconhece essa demanda, a começar a se posicionar em relação a como desenvolver políticas especificamente para esses grupos não binários.
Então, as mulheres já conseguiram uma participação grande no corpo docente, já conseguem esse acesso a participar da produção do conhecimento da universidade, mas ainda estão muito excluídas da administração desses espaços, que eu acho que é um próximo passo. Outro dado sobre o corpo docente, que também é relevante, se a gente consegue fazer esse cruzamento entre dimensões, é olhar para a raça também. Na UNB, no último levantamento que a instituição produziu, com 3.670 docentes na universidade, só 65 se declararam pretos ou pardos e só 15 se autodeclararam indígenas. Então, por mais que a gente já consiga vislumbrar um cenário em função das cotas federais de diversificação da instituição, ainda estamos muito longe de conseguir fazer com que essas políticas repercutam depois nos níveis da docência, que dirá nos níveis de administração, né? Perfeito. Laila, para finalizar, você se aproximou da União Planetária através de um movimento específico, né, o Movimento 2022 do Brasil Queremos. Eu gostaria de saber um pouco da sua experiência junto a esse movimento, o que você tem sentido, o que você tem achado e qual a relevância para você desse movimento para a universidade, para a sociedade brasileira. O Movimento Brasil 2022 me atraiu por contar com professoras e professores que eu admiro muito, participando da sua condução, né? Professor José Geraldo, professora Fernanda Sobral, professor Isaac Reutemann, com os quais eu já tinha algum contato dentro da UNB, e aí agora pude, através do professor Riedel, me aproximar no Movimento Brasil 2022. E eu acho que é um movimento que tem um potencial muito grande. Ele tem, pelo que foi minha percepção até agora, um caráter marcadamente acadêmico, por reunir essas pessoas em torno de debater propostas sociais, mas consegue realizar também uma coisa que talvez falte à universidade, que é construir essa ponte mais prática com a sociedade. Quer dizer, como transformar essas propostas produzidas por esse saber acadêmico em propostas de aplicação prática, em ações práticas para conseguir produzir algum tipo de transformação social. Eu acho que isso é fundamental porque a maioria das ações bem-sucedidas que eu vi até agora, operando dentro da universidade, foram ações conduzidas por pequenos grupos de caráter individual, pessoas que têm vontade de fazer essa transformação e que colocam a sua própria energia sem esperar que o governo se articule e consiga abrir esse espaço. São pessoas que procuram cavar esse espaço. E aí, nesse sentido, o Movimento Brasil 2022, acredito que venha sendo muito bem sucedido. Perfeito. Laila, agradeço muito pela sua presença. Espero em breve tê-la de volta para falar sobre os resultados da sua pesquisa de doutorado. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, o prazer foi meu. Obrigada. Agradecemos também a você, telespectador e telespectadora, pela audiência. Fique conosco e acompanhe a nossa programação. E também pelo YouTube, ao vivo, pelo canal TV Super em Brasília. Muito obrigada e até a próxima.